Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo hoje com mais um livro de literatura brasileira. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável que depois da vinheta a história começa. Oi, você está com a Fran em mais um vídeo do Leia Comigo, hoje com a nossa playlist de literatura brasileira, onde daremos sequência à leitura da obra do Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Se você não viu os capítulos anteriores, não precisa se preocupar, porque eu deixei um link aqui no card. Dessa forma você vai poder voltar, assistir os títulos iniciais e ainda ver o vídeo de apresentação. Nesse vídeo eu falo um pouco a respeito da obra do autor e das motivações que fizeram com que ele escrevesse A Marca de uma Lágrima. Eu acho muito importante que você assista esse vídeo antes de embarcar comigo nessa viagem, para que você possa ter certeza de que realmente essa leitura faz o seu perfil. Então vai lá que eu vou ficar aqui te esperando, tá bom? Oi, já voltou? Então vamos dar sequência à leitura da Marca de uma Lágrima. Vem comigo então. E aí a Isabel corre para a aula de português, porque ela já está atrasada. Quando ela chega na entrada da porta, ela encontra novamente com a Rosana, né? Elas duas entram, não dá tempo continuar conversando, porque a fama desse professor já correu toda a escola, todo mundo já sabe que esse professor de português, ele é um dos piores professores da escola, né? Na questão, assim, de disciplina. E aí elas estão lá, sentadas do lado um do outro, quando o professor chega, ele se apresenta, né? Começa a falar, e em um determinado momento o professor diz que vai passar uma redação de teste, né? Uma redação de sondagem. Todo mundo, ele diz que não vale nota e que a redação não é importante, mas todo mundo sabe que isso é balela, né, pessoal? Que a opinião que ele ia ter sobre cada um dos alunos dali diante ia se basear no desempenho que esse aluno tivesse na redação. E aí a Isabel não tem com o que se preocupar, né? Porque ela é uma excelente aluna, ela faz redações maravilhosas, ela sempre tira nota boa, nota 10. Mas ela começa a ficar preocupada pela amiga, para vocês verem como ela tem um bom coração, uma alma boa, Isabel, né? Ela fica com pena da amiga, que já vai se manchar, né? Se sujar com o professor. E a pobre da Rosana, que não escreve nada, tá lá, né? Suando frio, preocupada. A Isabel arranca uma folha do caderno e escreve bem rápido, escreve um texto, né, bem rápido, e passa para a amiga, dizendo que é só ela copiar com a letra dela, né, que ela ia entregar para o professor. E a Rosana fica morta de feliz. E a Isabel olha, né, e pensa, né, pronto, já ajudei a Rosana, agora é só fazer a minha. Mas quando ela começa a pensar, né, em qual tema ela pode usar para fazer a redação dela, que era tema livre para todo mundo, né, ela não consegue se concentrar, E por mais que ela tente, só uma frase aparece no papel o tempo todo, né, se repetindo. Quando você me beijou. Quando você me beijou. E aí o tempo acaba. E o professor fala, né, olha, o tempo acabou, parem todos, por favor. Aí ele pergunta, né, quem é a Isabel? E ela responde, sou eu. Ele fala, olha, o meu amigo do ensino fundamental, Isabel, falou que você é uma excelente aluna. Eu gostaria de começar com a sua redação, tudo bem? E a Isabel, né, olha para aquela redação, ela já tinha até, inclusive, molhado, né, com uma lágrima, né, tinha escorrido uma lágrima e marcado a redação. Mas ela não tem outra opção a não ser entregar para o professor. E o professor começa a ler, né? O que é isso? O que está acontecendo aqui? E ela fala que é uma adaptação do poema concreto Uma Pedra, do Carlos Drummond de Andrade, né?
Todo mundo começa a rir, né? O professor fica encarando a turma com um olhar duro, né? Tentando passar autoridade. Ele diz que, na verdade, aquilo ali, né? Embora fosse uma explicação hábil e espirituosa, não passava de uma saída para desculpar a preguiça e a falta de respeito. E aí ele pergunta para ela o que é aquela marquinha redonda no final da página. E ela diz pro professor que faz parte do poema, que é o cuspe do namorado. Aí não teve mais jeito, né, gente? Todo mundo caiu na gargalhada. E o professor ficou lá surpreso, sem conseguir transmitir autoridade. Pela primeira vez na vida, ele tinha perdido o controle de uma turma. E aí ele fala, a gente começou bem, né, Isabel? Vamos ter um ano inteiro pela frente. E você vai abrir esse ano com um boletim 0. E aí ele coloca lá 0, entrega a redação. E em seguida ele vai pegando a redação, ele pega a redação da Rosana, ele lê, ele diz que a ideia é forte, que a estrutura não tá má, que tem um ritmo. E ele fala, né, que provavelmente o amigo dele se enganou e que quem escreve bem naquela turma é a Rosana. E ele dá um 8 para Rosana, né? 8, gente, porque aquele professor só dava 9 para ele mesmo e 10 só para Deus. E aí as duas meninas saem para a parada de ônibus, né? A Isabel acompanha a amiga até a parada de ônibus e a amiga lá se sentindo mal pra caramba, né, gente? Porque ela começa a dizer, Isabel, eu tô com tanto remorso, eu tirei um 8 na redação e você tirou um 0, como é que pode? E a Isabel diz, liga pra isso não, Rosana, eu vou dar um jeito naquele professor, da próxima vez ele vai ter que me chamar de Deus e me dar um 10. E a Rosana, né, diz, puxa, eu tirei um 8, uma nota 8 vezes maior para uma redação feita pela mesma pessoa. E a Isabel ri e diz, olha, Rosana, não é só a sua redação que você tem que corrigir, mas a sua matemática também, porque 8 vezes 0 é 0 mesmo, né? E aí as duas saem rindo e tudo. E aí a Rosana aproveita aquele momento de descontração, né, para contar para a amiga, né, a notícia maravilhosa que ela tinha para contar. E aí ela começa a contar para Isabel, nos mínimos detalhes, o encontro dela com o Cristiano, né, que foi maravilhoso, que ele era maravilhoso, que ele era romântico, que ele era incrível, que ela tá apaixonada, né? Que ela não sabe, né, o que fazer, né, mas que ela queria muito ver ele novamente. E a Isabel pergunta, que tal amanhã à tarde, na frente do cinema? E a Isabel olha para ela e diz, o quê? Eu não lhe disse que eu tinha algo bom para lhe dizer? O Cristiano entrou em contato comigo, ele quer ver você. Ele falou de mim? Claro que ele falou de você, nós somos primos, somos confidentes, né? E a Rosana diz, sei não, Isabel, o que eu vou dizer para ele? Eu não sei falar, eu sou muito atrapalhada, eu sou muito tímida, eu não posso passar por burra na frente daquele menino lindo. E a Isabel tem uma ideia maluca, gente. A Isabel pensa, você vai receber o meu poema. Você vai ler o poema, né? E ela pega o poema que ela tinha escrito para o Cristiano durante a aula de física, ela dobra e entrega para a Rosana. Olha, se as palavras falharem, entrega isso aqui pro Cristiano. É um poema meu, é do meu estoque. Você tem certeza que esse poema dá certo, que ele combina? Tenho certeza. Ele foi feito que nem uma luva, perfeitamente para o Cristiano. E aí a bobinha da Rosana não se toca de nada, aceita, né? No momento que ela vai agradecer, a Isabel avisa que o ônibus dela chegou, que ela tem que correr ou ela vai perder o ônibus. E aí ela sai correndo, né? Mas não antes de abraçar e beijar a amiga e dizer, te adoro, Isabel. E aí ela sai correndo, ela pega o ônibus e a Isabel fica lá, né? Acenando para a amiga na janela do ônibus. E pensando, a Rosana me adora, o Cristiano me adora e quem me ama de verdade, né? E ela fica lá curtindo o maior fossa, né? O maior baixo astral, até que ela decide realmente voltar para casa, né? Quando ela chega em casa, pessoal, ela
ela se vê sozinha, né, com o inimigo dela, com o espelho, né, porque a mãe dela não tá em casa, né, e ela fica lá curtindo a maior depressão com o espelho, quando de repente alguém liga, né, ela sai para atender o telefone, e aí do outro lado a pessoa fala: é a senhorita Ilusão, né, e ela: ah, é você, Fernando, né. E ele fala: olha que voz desanimada, eu merecia mais entusiasmo, você sabia que eu passei o dia todinho procurando a minha ilusão, né? Onde foi que você se escondeu? E aí ela, de forma grosseira, né, ela diz que acha que ele não tem nada a ver com isso, né? Que ele não tem nada a ver com a vida dela. E aí o Fernando ri, né, e diz: puxa, acho que isso foi um fora, só que eu sou surdo à palavra não, eu insisto até ouvir o sim que eu quero. E ela diz que tudo bem, que ela vai perdoar a insistência dele, né, mas ele corta e diz que não quer que ela perdoe, que ele quer que ela aceite. Legal, né, gente? Ela diz: olha, Fernanda, é que hoje eu não tô bem, né, e tudo. E ele fala: olha, como é que eu faço para dobrar você, Isabel? E ela pergunta: puxa, você já sabe o meu nome? Ele diz: ah, eu sei de muita coisa. Por exemplo, eu sei que você tá triste e sei também que você tá com a tristeza errada. O que será que esse garoto tá querendo dizer, né? Vocês estão conseguindo entender? Presta atenção no que ele tá falando. E ela escuta aqueles absurdos, né? Quem é aquele garoto? O que é que aquele garoto sabe a respeito dela? E ela diz: como é que você sabe disso? E ele fala que certas coisas não precisa saber, basta sentir. E ela diz que ele está sentindo errado, que ele não tem nada que se meter com ela e que é melhor ele deixar ela em paz e esquecer dela. E ele diz que nunca vai esquecer daquela noite naquele jardim. É, isso mesmo, pessoal, desse jeito a frase, ele diz: eu nunca vou esquecer daquela noite naquele jardim. Só que a Isabel, pessoal, ela aparentemente não estava nem escutando o que o rapaz estava dizendo, porque ela já vai cortando, já vai dando tchau e já vai desligando o telefone, e aí a gente fica sem saber se ela não ouviu, se ela não quer ouvir, e se é como ela barrasse, né, as informações na cabeça dela, só escuta e só vê aquilo que ela quer, a ilusão que ela criou, né? E aí, antes dela desligar, o tal Fernando ainda diz uma última frase, né? Ele diz: eu quero você, menina malcriada. Mas só que não dá pra saber se a Isabel escutou. E a Isabel fica lá, sozinha, novamente, sendo torturada pelo espelho, né? O espelho perguntando se ela nunca ia aprender, o que é que ela achava que o Cristiano ia ver nela, né? Uma priminha gorducha, de óculos. Esqueci de dizer esse detalhe, né, gente? Ela também usa óculos, né? E óculos, naquele tempo, pelo menos, era algo assim terrível entre a juventude, né? E aí ele fica lá, né, fazendo dizendo: Isabel, a grande escritora, a grande poeta, e cria versos de amor para ajudar a rival a roubar o namorado, né? E aí ele vai dizendo: ora, vai, se arrebenta no papel, cozinha os versos com toda a tua paixão, da forma mais maravilhosa. Quanto melhor você fizer, mais o Cristiano vai ficar apaixonado pela Rosana. E aí a Isabel tá lá na mesinha de trabalho dela, né, o lugar onde ela costumava estudar, ler, escrever, né? E aí ela olha, né, para mais uma carta, mais um ofertório da vida dela, né, que ela tinha escrito para o Cristiano, né, que ela ia pôr nas mãos da Rosana, né, porque não havia outra maneira do Cristiano ler a não ser por intermédio da Rosana. E ela fica lá sentindo ciúme, né? Mas nada ela pode fazer, gente. Ela tá numa encruzilhada. De um lado, o garoto que ela gosta, do outro, a melhor amiga. Ela não quer magoar ninguém, né? Ela não quer... E pra quê, né? Se ela não pode fazer o garoto gostar dela, afinal de contas, o garoto gosta mesmo é da amiga dela, né? O que é que ela pode fazer? E aí ela fica lá, né, imaginando: vem Cristiano, vem tomar do meu champanhe, vem me buscar inteirinha, Cristiano, né? E sonhando com algo que ela nunca vai poder ter. Ela fica se imaginando, né? Se naquele momento a Rosana também estaria lá, né?
pensando no rapaz com a mesma intensidade. E a única coisa que consegue passar pela cabeça da Isabel é aquele beijo naquele jardim, né? Aquele beijo, ele tinha mudado tudo, né? Aquela pele cheirosa, aquele peito de sonho, o roçar da correntinha no rosto dela, né? O hálito, os lábios quentes. E ela fica imaginando, né? Que depois daquele beijo, nada, nunca mais poderia ser igual. E aí ela fica, né? Dizendo, bendita penumbra, bendita escuridão que me tornou mais atraente para você, né? Que fez que por alguns momentos você se esquecesse que eu era gorda, que eu era feia. E ela fica lá, né? Essa loucura, né? Se torturando, né? Imaginando, relembrando a cena no laboratório, né? Se perguntando por que aquela penumbra do laboratório tinha causado um efeito diferente, né? Não tinha feito com que ele sentisse a mesma emoção, né, o mesmo desejo de beijar ela, muito pelo contrário, né, tinha feito com que ele declarasse o amor dele por outra menina. No capítulo 8 a gente já está com a Isabel e a Rosana na frente do cinema, né, elas já tinham saído da casa da Isabel, já estavam lá em frente ao cinema esperando pelo Cristiano, e a Rosana estava lá linda, né, como sempre, né? Perguntando para a amiga se a blusa combinava, se o cabelo estava bom, aquele tipo de atitude feminina, né? E a Isabel, com a maior paciência do mundo, dizendo que ela estava linda, que ela parasse de bancar a criancinha, que estava tudo perfeito. E aí ela disse para a Isabel que a Isabel devia ter visto a cara do Cristiano quando ele leu o poema que ela tinha dado para ela, né? E ela perguntou se ele tinha dito alguma coisa, ela disse que não, que ele só tinha sorrido e, né, aí sabe como é, né? Tinha beijado ela e tudo, né? E a Isabel olhou para outra direção sem querer encarar a amiga e de longe ela viu o rapaz se aproximando e ela não queria ficar para aquele cumprimento frio, os beijinhos estalados no rosto. Então ela já vai dizendo, olha, Rosana, aí vem o Cristiano. Se você ficar nervosa, pega esta carta aqui e entregue para ele. E a menina já foi dizendo outra carta, mas a sua letra, a letra é sua. Ela diz, não se preocupe não, eu sei imitar a sua letra, ele nem vai perceber. E aí as duas se separam, né, e sem nem olhar para trás, porque ela não ia aguentar ver os beijinhos, né, as mãos dadas, as palavras, os sorrisos. Ela entra na outra rua, né, e desaparece. E aí ela sabia que ali perto tinha uma livraria. Ela vai até essa livraria porque já que ela tem que ficar quase 2 horas esperando o filme acabar, por que não se divertir, né, olhando alguns livros, que era uma das paixões da vida dela. E ela vai lá para as prateleiras que ficam no fim da livraria, porque ela não quer se arriscar a encontrar com ninguém, né, ela quer paz, ela quer tranquilidade para ela poder ficar curtindo lá a dor de cotovelo dela. E ela pega uma edição luxuosa, na capa da edição está escrito Fernando Pessoa, e é uma coletânea de versos. Ela começa a ler os versos do Fernando Pessoa e a ficar parodiando, né? Na cabeça dela ela fica substituindo. Ela faz da seguinte forma, o verso, né? A Isabel é fingidora, finge tão completamente, que chega a fingir que é amor, o amor que deveras sente. E ela vai fazendo na cabeça dela e ela mesma vai rindo, né? Como se fosse uma velha anedota, uma piada que só ela entendesse. Afinal de contas, não era ela a rainha dos fingidores, né? E ela tá lá rindo, né? Quando de repente ela vê outra poesia, né? E ela vai lendo, né? Símbolos. Estou farta de símbolos. Que o sol seja um símbolo, está bem. Que a lua seja um símbolo, está bem. Mas que símbolo é? Não o sol, não a lua, não a terra. Mas a costureira que para vagamente a esquina, onde se demora outrora com o namorado que a deixou. Símbolos? Não quero símbolos, queria que o namorado voltasse para a costureira. E ela vai lendo versos e mais versos,
até que de repente ela percebe a sombra de alguém às costas dela, né? E a pessoa fala, renovando as ilusões, senhorita ilusão. E aí ela começa a pensar, né? Fernando, sempre o Fernando, sempre em todas as horas que ela queria ficar só. Ele pega, né, o livro das mãos dela, vira a capa, lê o título da capa e ele diz: Fernando Pessoa? Gosta de Fernando Pessoa? E da pessoa do Fernando, você gosta? Isabel suspira e diz que gostaria muito mais se ele fosse menos insistente e soubesse escolher melhor a hora de aparecer. E aí ele fala que quem escolheu foi ela, porque na verdade ele trabalha naquela livraria. E aí ela, é mesmo, eu não sabia. E ele fala que tem muita coisa que ela não sabe. E a Isabel diz, né, e com certeza você iria adorar me ensinar, não é? E ele concorda e diz que ela nunca iria encontrar um professor mais dedicado. E ela pergunta: por que, Fernando? O que você quer? E o garoto, gente, sem o menor rodeio, ele diz na lata: você, Isabel. E ela pergunta: o que é que você vê em mim? O que é que você vê numa gorducha de óculos, feiosa, sem graça? A garota que ninguém tira para dançar. E ele fala que não é isso que ele vê, isso é o que ela vê. E o que ele vê é uma garota adorável, uma garota que se esconde nos jardins para não correr o risco de que alguém tire ela para dançar. E aí ela diz que ele não entende nada, o que é que ele sabe. E ele diz que sabe, por exemplo, que Fernando e Isabel foram 2 reis espanhóis que se amaram muito e até ajudaram a descobrir a América. A Isabel diz que ela não é espanhola, que ela não toca castanhola e que ela não quer descobrir coisa nenhuma, que dela, da verdadeira Isabel, o Fernando não sabe nada. E ele diz que o que ele não sabe, não tem como ele saber que não sabe. Por que ela não conta para ele, né? E ele diz: vamos sair um pouco, vamos dar uma volta. E ela pergunta para ele: mas você não está trabalhando? Ele diz: olha, eu tenho direito a uma folga. Além do mais, a minha mãe é dona da livraria. Começou bem com a sogra, né, gente? A menina gosta de livro, a mãe do rapaz é dona de uma livraria, né? E aí eles saem, né, para dar um passeio. E ela, quando ela vai voltando, né, ela diz que foi bom ter encontrado o Fernando, né, porque o rapaz ajudou ela a passar por aquelas 2 horas tão difíceis. Ela até já está começando a achar que talvez ele possa vir a ser um bom amigo, né, desde que ele parasse de chamar ela de senhorita ilusão, que aquilo irritava realmente ela. E aí ela se despede do Fernando, né, e vai até o cinema para encontrar com a Rosana. Ela pega a Rosana no cinema e ainda tem que ficar aguentando, gente, a Rosana contando em mínimos detalhes como foi o encontro com o garoto, né? Até aí nada de outro mundo, é o que 2 amigas fazem, né? Quando uma delas está apaixonada. E aí ela fica dizendo que nem deu para ver com quem era o filme, porque ela estava ocupada com outras coisas, né? E fica lá rindo e dizendo que estava nas nuvens, porque o Cristiano, né, estava lá tentando ensinar as coisas para ela, né? E a Isabel lá tentando tapar os ouvidos, né? Tentando fingir que não estava ouvindo, né? Aquelas coisas todas. Lá imaginando, né? Por que o Cristiano não podia sentir a mesma coisa por ela. Por que o Cristiano, né, não conseguia ver o mesmo amor, né, nos olhos dela. Por que ele só conseguia enxergar a amiga dela. E aí a Rosana continua, até que a Isabel não aguenta mais e manda a amiga cala a boca, Rosana. Né? E a Rosana, sem entender nada, porque que de uma hora para outra a amiga dela mandou ela calar a boca, né, gente? Tudo muito estranho para a pobre da Rosana, que já não estava mais
entendendo nada, né? E aí em casa tá lá a Isabel de novo, né, escrevendo mais uma carta pro Cristiano. E enquanto ela escreve, o espelho tortura ela, né? O espelho fica dizendo: olha, mais uma cartinha? Já foram quantas? 5, 10, né? Quantas mais você vai escrever? E ela manda o espelho calar a boca, né? Lembrando aqui, né, gente, que o espelho é o lado negro da garota, é os pensamentos, né, negros da Isabel. E aí a Isabel lá, né, olha para o espelho e diz que ele não tem nada de se meter naquilo, né? E ele dizendo, né, que ela continuasse como uma idiota, alimentando, né, o relacionamento entre a Rosana e o Cristiano, renovando o amor deles, né, como uma carta. E enquanto isso ela está escrevendo, e ela escreve o seguinte poema, né? Há tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade, eu não minto. Eu declaro tudo aquilo que eu sinto, e é a outra que teus lábios vão beijar. Sei que quanto mais verdade tem no escrito, mais distante eu te ponho dos meus braços. Pois desenho o paralelo de 2 traços que na certa vão perder-se no infinito. Estes versos feitos para te emocionar justificam todo o amor que tens por ela e as carícias que esses 2 amantes trocam. Eu te excito sem que venhas a notar que esses lábios que tu beijam são os delas, mas são minhas as palavras que te tocam. E aí quando ela percebe o que ela está escrevendo, né, ela começa a ralhar com ela mesma, ela não pode escrever aquilo, né, aquele verso ali ele nunca poderia ler. E aí ela tá lá nesse sofrimento quando de repente a mãe dela grita: Isabel, telefone para você. E ela já vai, né, saindo para atender, já pensando que deveria ser o Fernando de novo, né, ligando para ela. Mas para surpresa, pasmem, gente, não era o Fernando. Um doce para quem adivinhar? Exatamente. Era o Cristiano. Ela diz alô, né, cheia de má vontade, pensando que é o Fernando, e o Cristiano responde do outro lado: alô, priminha, é você? Né? E aí ela, Cristiano, né, e termina com ela já se desmanchando igual caramelo, né, derretido. E aí, gente, o Cristiano diz para ela que ele precisa pedir um favor para ela, mas que ele quer fazer isso em segredo. E então ele combina de se encontrar com ela em um parque que tem lá perto da casa dela, né? E ela concorda numa boa, porque ela pensa que ali na casa dela não ia dar certo, a mãe dela ia ficar o tempo todo por perto, ia querer servir um lanchinho, ia querer conversar, e ela queria falar às sós com o primo, né? E aí eles vão. Era um dia de semana, né? E o parque então estava quase deserto. Tinha só uma babá uniformizada que estava lá trocando sorrisos com o sorveteiro, enquanto a criança que ela devia cuidar estava lá, né? Atolando os pezinhos dela na lama. E aí ele chegou, lindo como sempre, né? E já foi beijando ela, cumprimentando ela com aqueles beijinhos estalados. E aí eles foram caminhando, conversando sobre banalidades, sobre as viagens do pai dele, sobre a adaptação dele na cidade. E aí eles passam pelo carrinho de cachorro-quente e ele pergunta, né, se ela quer um. E ela diz que não, porque ela tá de regime. E aí ele compra um para ele, né? Os dois sentam perto da roda gigante, né? Depois que ele termina de comer, ele limpa com as costas da mão um bigode de mostarda que tinha ficado no rosto dele e ele fala que ele quer falar com ela, claro, né, pessoal, a respeito da Rosana. E aí a Isabel já sente o frio arrepiando, né? E ele fala que não sabe, né, não sabe explicar o que ele sente pela amiga dela, que ele nunca tinha encontrado ninguém como ela e que ele tá total e completamente apaixonado. E aí, para surpresa da
da Isabel, ele conta para ela que o motivo da paixão dele pela Rosana não é a beleza dela, mas sim a incrível sensibilidade da garota. Porque ele diz que quando ela está com ele, ela é tímida como um coelhinho, ela mal fala. Mas quando ela escreve, é como se ela derramasse a lágrima, derramasse a alma dela naquelas cartinhas, né? Que ele nunca tinha lido nada tão belo, nada tão maravilhoso, que ela tinha uma cabecinha incrível, né? E que ele estava muito, muito apaixonado. E a Isabel lá, né? De queixo caído, né? Como assim? Né? E ele fala que amaria a Rosana, mesmo que ele fosse cego, mesmo que ele nunca tivesse visto ela e que alguém só tivesse lido os poemas dela para ele. E aí ela, chocada, pergunta: você amaria ela se ela fosse feia, se ela fosse gorda? E ele diz que sim, que o que ele sente por ela é mais do que físico, né? É espiritual. E ela lá chocada, gente, arrasada a garota, né? E aí ele fala pra ela que ele tá ligando pra ela porque ele tem medo que a Rosana pense que ele não ama ela da mesma maneira. E aí ele confessa pra ela que, na verdade, toda aquela história dele ser o melhor aluno da escola, dele sempre tirar nota boa, é a história da mãe dele. É uma propaganda maluca que a mãe dele faz a respeito dele, mas que na verdade ele é um alunozinho bem medíocre mesmo, que ele só tira nota para passar. Ele é péssimo em redação e que ele não sabe como fazer para escrever para Rosana, para responder as cartas da Rosana. Ele fala que se sente mal por não ter respondido nada ainda, porque pensa que a Rosana pode achar, né, que ele é burro, que ele não é insensível, que ele não sabe como responder. E a Isabel lá chocada, olhando para tudo aquilo, diz que é bobagem, né? Que a amiga gosta dele, que não importa que ele não saiba escrever. E ele diz que não pode correr esse risco, correr o risco de parecer burro na frente daquela garota maravilhosa. E aí ele faz um pedido, pede, né? Uma segunda promessa para Isabel. Ele pede para Isabel prometer responder as cartas da namorada para ele. É que ele tinha ficado sabendo, ele tinha feito uma pesquisa pela escola, e ele tinha ficado sabendo que a Isabel era uma excelente escritora, que ela era muito boa, né, no que ela fazia. E aí ele teve essa ideia maluca de pedir a Isabel para responder as cartas da Rosana por ele. E a Isabel disse que não pode fazer isso, que isso é um absurdo. Um absurdo o quê? Escrever para uma garota como se você fosse um garoto. Vem cá, você não tem um namorado? E ela diz que sim, tem, né? Ela não quer admitir para ele que não tem namorado, ela fica com vergonha, né? E ele pergunta: como é o nome do seu namorado? E ela não vem outro nome à cabeça dela, ela fala sem pensar: é Fernando, o nome dele é Fernando. Olha, então escreve uma carta pro Fernando, como se fosse pro Fernando, depois eu só copio com a minha letra e aí eu entrego para Rosana, né? E ela, sem querer concordar, mas ele pressiona: por favor, minha querida, eu preciso de você, me ajuda. E aí a bichinha acaba prometendo, né? Acaba fazendo uma segunda promessa de que sim, de que ela vai responder as cartas. Então agora, gente, se não bastasse ela estar escrevendo as cartas para a amiga entregar para o garoto, ela vai ter que também responder as próprias cartas dela. Meu Deus, mas que judiação, gente! Como é que pode, né? Sei não, viu? Até quando essa garota vai aguentar tanto sofrimento? E aí, né, pessoal, mais uma vez a Isabel volta a escrever as cartas para Rosana. E agora, como se não bastasse ela escrever as cartas para Rosana entregar, ela também está escrevendo as respostas para que o Cristiano entregue a Rosana. E aí ela pensa que é como se o corpo dela e a mente dela estivessem divididos, né? Estivessem em pedacinhos. Uma parte tinha que
vibrar, tinha que amar o Cristiano e a outra parte tinha que pertencer a Rosana, mas só que ela não podia ser assim porque ela se sentia 100% do Cristiano, né? E aí ela disse que não tem mais jeito, que ela prometeu, ela tem que cumprir a promessa, né? Ela tem que fazer. E aí ela fica rabiscando, amarrotando os papéis, sem conseguir colocar nada que preste no papel, a inspiração faltando, né? E aí o espelho dizendo para ela, olha, enquanto você fica aí cozinhando, misturando as palavras, né? Eles ficam se empanturrando de amor enquanto você morre de fome. E ela ignora o espelho, ignora o inimigo e ela continua escrevendo. E aí ela vai pensando, olha, ela vai pensando, eu acho que as palavras do Cristiano tem que ser mais arrebatadas, tem que ser mais forte, eu quero que seja assim. Já as palavras da Rosana tem que ser mais meiga, né? Tem que ser mais doce. E aí ela vai escrevendo, né? Um verso para o Cristiano, um verso para a Rosana. Outro verso para o Cristiano, outro verso para a Rosana. Ela vai escrevendo da seguinte forma: antes de ti, Cristiano, eu nem sabia sequer. Fui metade de mim mesma, fui pedaço de mulher. E ele responde: vou deixar meu peito aberto, Rosana de amor sem fim, sem porteiro, sem vigia, para que entres em mim. E aí o inimigo fica dizendo: Isabel, deixa de ser idiota, para com isso, sua cretina, ele te adora, ele adora a sua poesia, vai lá, Isabel, luta por ele, seja mulher, Isabel. E a Isabel ignorando e continua lá escrevendo: era metade de mim, era pedaço inocente, pois eu era quase nada e pensava que era gente. E o Cristiano responde: entra aqui dentro, Rosana, aqui não há nada de mal, mas vais achar em meu peito um verdadeiro arsenal. E o espelho fica lá, né, dizendo: você cozinha os versos com o seu melhor tempero, pra quê? Pra eles ficarem se empanturrando com a emoção que você criou. Para com isso, Isabel. E ela tenta ignorar, tenta fazer de conta que não tá ouvindo o seu próprio lado negro gritando. E ela prossegue: hoje sou ré, sou culpada, sou o sul e sou o norte, confesso meu crime de vida que dá luz em vez de morte. É só transformar em granada os pulmões e o coração, espalhando aos quatro ventos estilhaços de paixão. E o espelho grita: cretina, rasga isso, seja mulher, Isabel, vá atrás dele, lute por ele. E ela fala: eu sou Isabel, eu sou mulher, eu tô perdida, eu sou gente, socorro, Cristiano, me ajuda. E compondo, né, gente, no auge do desespero dela, compondo, escrevendo. E ela vai e prossegue: quero que venham juízes dispostos a me condenar, e te nomeiem carrasco para eu viver a te adorar. E o rapaz responde: pois que venha a medicina, pois que berre, pois que zangue, nós vamos juntos gritar: 1, 2, 3, sangue. Rasga, esquece, né? O espelho grita. E ela continua lá, né? Desesperada, sem ter o que fazer, manda todo mundo calar a boca, né? Se levanta da mesa e sai irritada. Mais tarde, né, pessoal, a Isabel tá aí sozinha em casa para variar, né, porque a mãe dela tinha saído, mesmo com enxaqueca e tudo. E aí a Rosana, sabendo que a mãe dela não tava lá, foi para lá para passar a tarde inteirinha fofocando, né, gente? Aí imagine só o sofrimento da Isabel. Então a Rosana tava lá experimentando, né, um dos batons da Isabel e reclamando porque o espelho estava rachado, perguntando como é que a Isabel tinha quebrado o espelho. E a Isabel disse que nem lembrava, nem se lembrava do que tinha acontecido.
E aí, de repente, né, a Isabel diz: Olha, eu sei que você não veio aqui só para olhar os batons, o que você veio fazer mesmo? E aí a Rosana corre pro lado da amiga, se ajoelha no chão, do lado de onde a Isabel está sentada e começa a contar, né? Começa a contar tudo que está acontecendo para a amiga, confessando os sentimentos dela. Imagina a tortura, gente, da pobre da Isabel ouvindo tudo aquilo sem poder dizer nada, né? E aí, de repente, a Rosana diz para ela que tem uma coisa para contar para ela, né? E ela diz: O que é? Olha, eu trouxe aqui, que eu preciso te contar, Isabel, porque às vezes eu tenho assim a sensação de que eu tô te traindo. E a Isabel olha para aquela menina chocada e diz: Você me traindo? Como? E ela fala: Olha, que eu tô escondendo um segredo de você. O segredo é que o Cristiano, ele adora suas cartas. E a Isabel olha para ela, né? Adora sim. E ela fala, né, que muitas vezes assim que ele chega, ele já vai perguntando logo pela cartinha e que o namoro deles dois praticamente só gira através daquelas cartas, né? E ela fala que tinha que contar para ela porque elas eram amigas, né? E achava que ela tinha direito. E aí ela pega um bolo de cartas amarradas e ela diz: Ó, essas são as respostas dele. Eu acho que você tem direito de ler, porque é você que escreve o meu amor por ele. E aí a menina diz: Cartas do Cristiano. Ela diz: Olha, amiga, eu vou te dizer, eu acho que finalmente você encontrou um adversário à sua altura. Ele é brilhante, ele é maravilhoso. E aí a menina finge ler, né? Porque ela já sabia as cartas tudo de cor, afinal de contas foi ela que escreveu, né? E aí ela finge ler, né, a carta, e aí ela diz que tem um certo estilo, uma certa qualidade no texto. E a Rosana pergunta se ela está perdendo a sensibilidade. Ela diz que aquelas são as ideias mais malucas, mais francas, mais lindas, que ela nunca jamais tinha sonhado ouvir em toda a vida dela. E aí a menina pergunta se ela gosta, e ela diz que se gosta, ela diz que adora, né, que é tudo muito maravilhoso, né, que ela tá com medo. E aí a amiga pergunta: medo de quê? Medo de que ela seja desmascarada, medo que o Cristiano acabe descobrindo que não é ela que escreve, né, o que é que vai ser dela quando ele souber, né? E aí a amiga começa a dizer que aquilo tudo é bobagem, né? Que tudo é bobagem, é besteira, que ele nunca precisa saber, né? E ela diz que mais cedo ou mais tarde ele vai acabar sabendo. Eu sei que ela irrita tanto a Isabel, né? Que a Isabel começa a perder a paciência. A Isabel diz: Por que você não fala logo com ele? Resolve logo isso com ele. E ela diz que não consegue. Aí a Isabel arrasta a amiga até a sala, até o telefone, e manda ela ligar para o garoto. Ela diz que não vai ligar, que ela não sabe o que falar, que ela perde as palavras quando está perto dele. E a amiga diz que não se preocupe porque ela vai ditar as palavras. E é só ela repetir. E aí ela liga para o Cristiano, a Isabel começa a falar, a Rosana até tenta repetir, mas é tão incompetente a pobrezinha, gente, dá pena. Ela não consegue nem repetir o que a amiga está falando. E aí a Isabel perde a paciência. A Isabel tapa o bocal do telefone com uma toalhinha de mesa e ela mesmo começa a falar, começa a enrolar o rapaz, a enredar ele, né, na fantasia que ela cria, nas declarações dela, ela envolve, ela seduz, ela manipula. E o rapaz fica tão doido, que diz que: Onde é que você tá? Eu tô indo para aí agora. Ela diz: Olha, me encontra na casa da Isabel, hoje eu quero ser sua. Desse jeito, gente. Pensa numa vingança maligna. Deixou a amiga numa situação. E aí a cara de pau só olha para a amiga e diz: Pronto, viu? Ele tá vindo. Eu vou lá para a livraria da mãe do Fernando. Aí a amiga diz: Mas quando ele chegar, o que é que eu digo? Não, já disse tudo. Haja. Faça o que você tem que fazer. E ela vai embora. Né? E aí deixando a amiga nessa situação, né? Eu sei que ela foi meio... Mas é que, né, pessoal, a Isabel já estava chateada de toda aquela história, aqueles dois só sugando ela, né? Sugando a habilidade dela. Então ela resolveu logo isso de uma vez por toda e acabar de uma vez por toda com
né, com esse drama. E é assim, dessa forma, né, gente, que termina a primeira parte do livro, que é chamada A Paixão que Nasce. E aí nós caminhamos para a segunda parte deste livro, que é exatamente a parte chamada A Paixão que Mata, né? A Paixão que Mata. Porque se você pensa que a história da Isabel vai ser só esse conto de fada mal resolvido, esse romance que nunca engata, cara, você está muito enganado, porque muita coisa ainda vai acontecer. Inclusive, né, a gente vai ter um crime, né, do qual a Isabel ela vai acabar sendo testemunha, né? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. Vamos lá? É isso aí, pessoal. Encerramos também o nosso vídeo de hoje. Mas não fica triste não, porque logo, logo eu estarei de volta no capítulo 7 e 8. Enquanto isso, por que não dar uma passadinha nos comentários e diz o que você está achando desta obra? Você está gostando do livro? O que você acha da Isabel, do Cristiano, dos outros personagens? Coloca tudo aqui embaixo que eu vou adorar conversar a respeito deste livro com você. Se você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui e ainda não se inscreveu nem ativou o sininho, não perca mais nenhum segundo. Corre lá, se inscreve, ativa para que você não perca mais nenhum vídeo. Você acha que esse trabalho é importante para levar a cultura e o conhecimento para outras pessoas? Compartilha nas suas redes sociais e assim muito mais pessoas vão se beneficiar da leitura deste livro fantástico. Você quer me ajudar? Não deixe de dar uma olhada nas promoções que estão aqui embaixo na descrição. Nela você irá encontrar produtos de qualidade por um preço acessível. Além de você adquirir material muito bom, você ainda vai me ajudar a manter esse canal funcionando. Eu só posso contar com o apoio de vocês. Desde já agradeço muito pelo apoio, por terem ficado comigo até o final desse vídeo, e eu encontro vocês no próximo. Tchau!